Oi, gente, como vão os estudos? Esse vídeo contém a parte 2 da Lei Complementar 153, de 8 de junho de 2016. A parte 1, que já foi gravada, eu vou deixar nos cartões, no izinho aqui no cantinho, certo? Vamos continuar. Capítulo 5, dos afastamentos. Seção 1, do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93. O servidor efetivo pode ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos demais municípios, ou ainda para pessoas jurídicas privadas de interesse público, na forma da lei. Parágrafo 1º. São competentes para autorizar a cessão de servidor, no âmbito das correspondentes competências, as autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Parágrafo 2º. A cessão deve ser processada sempre com ônus para o órgão ou entidade cessionária. Parágrafo 3º, vetado. Parágrafo 4º. Em casos excepcionais devidamente justificados, ouvida a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, pode ser autorizada a cessão com ônus para o município. Parágrafo 5º. As cessões de servidores públicos municipais, independentemente da data de concessão ou autorização, devem ter vigência até o dia 31 de dezembro do ano em que forem concedidas ou autorizadas. Parágrafo 6º. Caso persistam os motivos determinantes da cessão, além da vigência referida no parágrafo 4º deste artigo, é facultado aos órgãos ou entidades cessionárias solicitar a respectiva prorrogação. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, os órgãos ou entidades cessionárias devem obrigar-se a remeter mensalmente a frequência do servidor cedido ao órgão ou entidade cedente, sob pena de revogação da cessão. Seção 2. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, deve ficar afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito municipal, deve ser afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, alínea A. Havendo compatibilidade de horário, deve perceber as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A linha B. Não havendo compatibilidade de horário, deve ser afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo único. No caso de afastamento do cargo, o servidor deve contribuir para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Seção 3, do afastamento para estudo ou missão no exterior, artigo 95. O servidor não pode ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do prefeito do município ou do presidente da Câmara Municipal, no âmbito dos respectivos poderes. Parágrafo 1º. A ausência não pode exceder a 4 anos e finda a missão ou estudo, somente decorrido igual período, pode ser permitida nova ausência. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não pode ser concedida a exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com o seu afastamento. Parágrafo 3º. As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, devem ser disciplinadas em regulamento.
Seção 4. Do afastamento para cursos. Artigo 96. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e estável pode ausentar-se do município dentro do período de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para fins de participação em cursos, desde que haja a autorização do secretário municipal e dos dirigentes máximos das autarquias e fundações da administração indireta, no âmbito de suas respectivas atribuições. Parágrafo 1º. Os cursos referidos no caput deste artigo compreendem os de pós-graduação stricto sensu, lato sensu, capacitação, reciclagem e aperfeiçoamento exclusivamente na área de atuação do servidor ou em áreas afins, ou ainda em área que apresente carência de servidores capacitados conforme necessidades do órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Nos casos de pós-graduação stricto sensu, a autorização para afastamento deve vigorar até a conclusão do curso, somente podendo retornar ao serviço durante este período, mediante requerimento do próprio servidor. Parágrafo 3º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não pode ser concedida licença para tratar de interesses particulares, antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Artigo 97. O servidor em estágio probatório pode ser contemplado com afastamento para estudo com a autorização do chefe imediato, sem prejuízo para o servidor. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 98. Sem qualquer prejuízo, pode o servidor ausentar-se do serviço, inciso 1, por um dia para doação de sangue, assim como realização de exames preventivos do câncer ginecológico ou da próstata. Inciso 2. Por um dia para alistar-se como eleitor. Inciso 3. Por 8 dias consecutivos em razão de: a linha A, casamento. A linha B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, avós, sogro ou sogra, filho, enteado, menor sob guarda ou tutela e irmão. Inciso 4. Por 5 dias consecutivos, a título de licença paternidade. Inciso 5. Por um dia no mês do aniversário do servidor. Artigo 99. Pode ser concedido horário especial ao servidor estudante ocupante de cargo de provimento efetivo e estável, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, deve ser exigida a compensação de horário no órgão ou entidade em que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º. Também deve ser concedido horário especial ao servidor com deficiência, quando comprovada necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3º. De igual forma, deve ser concedido o horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência física, mental e psíquica e ou limitação sensorial, mediante comprovação por perícia médica oficial, respeitada a execução de metade da carga horária semanal, sem prejuízo de remuneração, desde que a assistência direta do servidor seja indispensável. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 100. A apuração do tempo de serviço deve ser feita em dias, a serem convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Artigo 101. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 98 desta lei complementar, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:
Inciso 1, férias. Inciso 2, exercício de cargo de provimento em comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos demais municípios. Inciso 3, participação em programa de treinamento instituído e autorizado pelo respectivo órgão ou repartição municipal. Inciso 4, desempenho de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal, exceto para efeito de promoção por merecimento. Inciso 5, júri e outros serviços obrigatórios por lei. Inciso 6, licença. A linha A gestante, a adotante e paternidade. A linha B, para tratamento da própria saúde, nos termos das disposições previstas no regime próprio de previdência do município, RPPS. A linha C, para o desempenho de mandato classista. A linha D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. A linha E, para capacitação, conforme dispuser o regulamento. A linha F, por convocação para o serviço militar. A linha G, para participação em competição desportiva. A linha H, tratamento de saúde de pessoa da família com remuneração. A linha I, licença-prêmio. Artigo 102. Deve ser considerado o tempo apenas para efeito de disponibilidade de licença para atividade política. Artigo 103. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgãos ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 105. O requerimento deve ser dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos 104 e 105 desta lei complementar e o caput deste artigo devem ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 107. Cabe recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração, inciso 2, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso deve ser dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso deve ser encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 108. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 109. O recurso pode ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão devem retroagir à data do ato impugnado. Artigo 110. O direito de requerer prescreve. Inciso 1. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Inciso 2. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição deve ser contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.
Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deve rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 116. São deveres do servidor. Inciso 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Inciso 2. Ser leal à instituição a que servir. Inciso 3. Observar as normas legais e regulamentares. Inciso 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Inciso 5. Atender com presteza, a linha A, as requisições para a defesa da fazenda pública, a linha B, a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, a linha C, ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Inciso 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Inciso 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Inciso 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Inciso 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Inciso 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. Inciso 11. Tratar com urbanidade as pessoas. Inciso 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 do caput deste artigo deve ser encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Capítulo 2 das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido, inciso 1, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Inciso 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Inciso 8. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 9. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Inciso 10. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Inciso 11. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 12. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 13. Proceder de forma desidiosa.
Inciso 14. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Inciso 16. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Inciso 17. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Capítulo 3 da acumulação. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos demais municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se a acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo efetivo ou emprego público com proventos da inatividade, salvo quando os cargos ou empregos de que decorram essas remunerações forem acumulados na atividade. Artigo 119. O servidor vinculado ao regime instituído por esta lei complementar que acumular licitamente 2 cargos de provimento efetivo, quando investido em cargo de provimento em comissão, deve ficar afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Capítulo 4 das responsabilidades. Artigo 120. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 121. A responsabilidade decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente deve ser liquidada na forma prevista no artigo 49 desta lei complementar, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, o servidor deve responder perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles deve ser executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 122. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 123. A responsabilidade civil e administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 124. As sanções civis, penais e administrativas podem acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 125. A responsabilidade administrativa do servidor deve ser afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Capítulo 5 das penalidades. Artigo 126. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Cassação de disponibilidade. Inciso 5. Destituição de cargo de provimento em comissão. Inciso 6. Destituição de função de confiança. Artigo 127. Na aplicação das penalidades devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade deve mencionar sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 128. A advertência deve ser aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 117, incisos 1A, 7 e 17, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 129. A suspensão deve ser aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Deve ser punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão pode ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 130. As penalidades de advertência e de suspensão devem ter seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surte efeitos retroativos. Artigo 131. A demissão deve ser aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Inciso 6. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Inciso 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio do município. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Transgressão dos incisos 8 a 14 do artigo 117 desta lei complementar. Artigo 132. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, a autoridade competente deve notificar o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotar procedimento sumário para sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constituía a comissão a ser composta por 2 servidores estáveis e, simultaneamente, indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria referida no inciso 1 do caput deste artigo deve se dar pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situações de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico.
Parágrafo 2º. A comissão deve lavrar, até 3 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que devem ser transcritas as informações referidas no parágrafo 1º deste artigo, bem como promover a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata para, no prazo de 5 dias, apresentar a defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão deve elaborar relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que se resume a peça principal dos autos, opinando sobre a licitude da acumulação em exame, indicando o respectivo dispositivo legal e remetendo o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora deve proferir a sua decisão. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configura sua boa-fé, hipótese em que deve converter-se automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, deve ser aplicada a pena de demissão, destituição ou cassação de disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação devem ser comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não pode exceder de 30 dias, contado da data de publicação do ato que constitui a comissão, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 8º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 4 e 5 desta lei complementar. Artigo 133. Deve ser cassada a disponibilidade do servidor que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Artigo 134. A destituição de cargo de provimento em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo deve ser aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 135. A demissão ou a destituição de cargo de provimento em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 131 desta lei complementar, implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 136. A demissão ou a destituição de cargo de provimento em comissão por infringência do artigo 117, incisos 8 e 10 desta lei complementar, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público municipal pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não pode retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo de provimento em comissão por infringência do artigo 131, incisos 1, 4, 8, 10 e 11 desta lei complementar. Artigo 137. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 138. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 139. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também deve ser adotado o procedimento sumário tratado no artigo 132 desta lei complementar, observando-se especialmente que, inciso 1, a indicação da materialidade ocorre, a linha A, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior
superior a 30 dias. A linha B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 2. Após a apresentação da defesa, a comissão deve elaborar relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que se resume as peças principais dos autos, indicando o respectivo dispositivo legal, opinando na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao servidor superior a 30 dias e remetendo o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo único. Antes da instauração do procedimento sumário de que trata o caput deste artigo, deve ser averiguado se o não exercício das respectivas atribuições pelo servidor tenha decorrido de doença incapacitante, temporária ou permanente, na forma prevista em regulamento. Artigo 140. As penalidades disciplinares devem ser aplicadas, inciso 1, pelas autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar, no âmbito das respectivas áreas de atuação, quando se tratar de demissão e cassação de disponibilidade de servidor. Inciso 2. Pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas referidas no inciso 1 deste artigo, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação quando se tratar de destituição de cargo de provimento em comissão. Artigo 141. A ação disciplinar prescreve, inciso 1, em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de disponibilidade e destituição de cargo de provimento em comissão. Inciso 2, em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar a interrupção. Título 5 do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 142. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo único. A apuração de que trata o caput deste artigo, por solicitação da autoridade a que se refere, pode ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, delegada em caráter permanente ou temporário pelo prefeito do município e pelo presidente da Câmara Municipal, no âmbito do respectivo poder, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. Artigo 143. As denúncias sobre irregularidades devem ser objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia deve ser arquivada por falta de objeto. Artigo 144.
da sindicância pode resultar: inciso 1, arquivamento do processo; inciso 2, aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias; inciso 3, instauração de processo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância não deve exceder 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. Artigo 145. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, de demissão, cassação de disponibilidade ou destituição de cargo de provimento em comissão, é obrigatória a instauração de processo disciplinar, sendo assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Capítulo 2, do afastamento preventivo. Artigo 146. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento referido no caput deste artigo pode ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessam os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Capítulo 3, do processo disciplinar. Artigo 147. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 148. O processo disciplinar deve ser conduzido por comissão composta de, pelo menos, 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo único do artigo 142 desta lei complementar, sendo indicado, dentre eles, o seu presidente, que deve ser ocupante de cargo de provimento efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 1º. A comissão deve ter como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros. Parágrafo 2º. Não pode participar de comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Artigo 149. A comissão deve exercer suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências da comissão devem ter caráter reservado. Artigo 150. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração com a publicação do ato que constitui a comissão. Inciso 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Artigo 151. O prazo para a conclusão de processo disciplinar não deve exceder a 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a critério da autoridade responsável pela designação da comissão, seus membros devem ter dedicação total a seus trabalhos, ficando dispensados de suas atividades regulares como servidores até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão devem ser registradas em atas, contendo o detalhamento das deliberações adotadas. Seção 1 do inquérito. Artigo 152. O inquérito administrativo obedece ao princípio do contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
Artigo 153. Os autos da sindicância devem integrar o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente deve encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 154. Na fase do inquérito, a comissão deve promover a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 155. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão pode denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Deve ser indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 156. As testemunhas devem ser intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexado aos atos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado deve ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. Artigo 157. O depoimento deve ser prestado oralmente e reduzido a termo ou gravado por meio eletrônico, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas devem ser inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, deve-se proceder à acareação entre os depoentes. Artigo 158. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão deve promover o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 156 e 157 desta lei complementar. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles deve ser ouvido separadamente e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, deve ser promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado pode assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 159. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão deve propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental deve ser processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 160. Tipificada a infração disciplinar, deve ser formulada a indiciação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado deve ser citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo deve ser comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis.
Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa deve ser contado da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de 2 testemunhas. Artigo 161. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde pode ser encontrado. Artigo 162. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, deve ser citado por edital, publicado no Diário Oficial do município, se houver, e em jornal diário de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 163. Deve ser considerado revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia deve ser declarada por termo a ser inserido nos autos e devolve o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo deve designar um servidor como defensor dativo, escolhido dentre ocupantes de cargo de provimento efetivo superior ou de mesmo nível, ou com um nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Artigo 164. Apreciada a defesa, a comissão deve elaborar relatório minucioso, contendo resumo das peças principais dos autos e mencionando as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório deve ser sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão deve indicar o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 165. O processo disciplinar com o relatório da comissão deve ser remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 2. Do julgamento. Artigo 166. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora deve proferir a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este deve ser encaminhado à autoridade competente, que tem igual prazo para exarar a decisão. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento cabe à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de disponibilidade, o julgamento cabe, no âmbito das correspondentes competências, às autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo deve determinar o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos. Artigo 167. O julgamento deve acatar o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora pode, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 168. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior deve declarar sua nulidade, total ou parcial, e ordenar, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo único. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Artigo 169. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora deve determinar o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.
Artigo 170. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar deve ser remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Artigo 171. O servidor que responder a processo disciplinar só pode ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Artigo 172. É assegurado o pagamento, nos termos desta lei complementar, de transporte de diárias aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocar para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 173. O processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão pode ser requerida pelo respectivo curador. Artigo 174. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 175. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 176. O requerimento de revisão do processo deve ser dirigido às autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar, no âmbito das respectivas áreas de atuação e, se autorizada a revisão, o pedido deve ser remetido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente deve providenciar a constituição de comissão, na forma do artigo 148 desta lei complementar. Artigo 177. A revisão deve correr apensa ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente deve pedir dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 178. A comissão revisora tem o prazo de 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 179. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão no processo disciplinar. Artigo 180. O julgamento cabe à autoridade que aplicou a penalidade, conforme consta do artigo 140 desta lei complementar. Parágrafo único. O prazo para julgamento é de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora pode determinar diligências. Artigo 181. Julgada procedente a revisão, deve ser declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do cargo de provimento em comissão, que deve ser convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não pode resultar agravamento de penalidade. Título 6. Da Seguridade Social do Servidor. Artigo 182. Os servidores públicos municipais regidos por esta lei complementar são segurados do regime próprio de Previdência Social, RPPS, do município de Aracaju, estabelecido pela Lei Complementar 50, de 28 de dezembro de 2001, e suas alterações. Parágrafo 1º. Os servidores exclusivamente ocupantes de cargo de provimento em comissão são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, sujeitando-se à legislação previdenciária aplicada a esse mesmo regime. Parágrafo 2º. Os benefícios previdenciários, inclusive o da aposentadoria, devem ser requeridos pelo servidor de que trata o parágrafo 1º deste artigo ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos termos e condições da legislação aplicável.
Artigo 183. A servidora municipal é assegurado o direito à licença à gestante pelo período de 180 dias, observada a legislação previdenciária. Artigo 184. A servidora municipal é assegurado o direito à licença à adotante, observada a legislação previdenciária. Artigo 185. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade em valor equivalente a até 2 meses da respectiva remuneração, limitado à comprovação dos custos. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo devem ser ressarcidas pelo erário municipal. Parágrafo 2º. O auxílio de que trata o caput deste artigo deve ser pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo. Artigo 186. A assistência à saúde do servidor e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, na forma estabelecida na Lei Orgânica Municipal. Título 7. Das Normas Gerais de Serviço. Artigo 187. É da competência das autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar, no âmbito das correspondentes áreas de atuação, inciso 1, fixar os turnos de expediente e os horários de serviço ou funcionamento. Inciso 2, determinar o controle da pontualidade funcional, selecionando os cargos e funções que, pela sua natureza ou hierarquia, devam ficar excluídos do regime de ponto. Artigo 188. Nos dias úteis, os órgãos e entidades da administração pública municipal somente podem deixar de funcionar por determinação fundamentada do prefeito do município ou do presidente da Câmara Municipal, no âmbito dos respectivos poderes. Artigo 189. No interesse do serviço público, o prefeito do município pode antecipar ou transferir para outro dia a comemoração de feriado que recair em dia útil de serviço. Título 8. Das disposições gerais, transitórias e finais. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 190. O Dia do Servidor Público é comemorado a 28 de outubro. Parágrafo único. No dia de que trata o caput deste artigo, não deve haver expediente nos órgãos e entidades da administração pública municipal. Artigo 191. Podem ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo e legislativo, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles que forem previstos em legislação especial. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 192. Os prazos previstos nesta lei complementar devem ser contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 193. Ao servidor público municipal é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e aos seguintes direitos, entre outros dela decorrentes. Inciso 1. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Inciso 2. De inamovibilidade do dirigente sindical até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. Inciso 3, de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Artigo 194. A administração pública municipal deve, permanentemente, realizar ações de proteção à saúde e proporcionar treinamento, qualificação e capacitação aos servidores públicos, a fim de que estes possam alcançar o desenvolvimento necessário para o fomento de suas atividades. Parágrafo único. Fica determinada a elaboração da política municipal de valorização do servidor público no âmbito da administração
indireta, autárquica e fundacional, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, para a consecução dos objetivos previstos no caput deste artigo, com a previsão na lei orçamentária para esta finalidade de 0,5% do valor correspondente à receita corrente líquida do ano anterior. Artigo 195. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 196. Os instrumentos de procuração utilizados para o recebimento de direitos ou vantagens de servidores municipais devem ter validade por 12 meses. Artigo 197. Para os fins desta lei complementar, os exames de aptidão física e mental ou quaisquer outras inspeções e ou avaliações médicas devem ser obrigatoriamente realizados por médico do município ou, na sua falta, de forma excepcional, por médicos credenciados pela administração. Parágrafo 1º. Em casos especiais, atendendo à natureza da enfermidade, a administração pode designar junta médica para proceder ao exame, dela fazendo parte obrigatoriamente médico do município ou, de forma excepcional, médico credenciado pela administração. Parágrafo 2º. Os atestados médicos concedidos aos servidores municipais, quando em tratamento fora do município, devem ter sua validade condicionada à ratificação posterior por médico do município ou médico credenciado pela administração. Artigo 198. São isentos de taxa, emolumentos ou custas os requerimentos, certidões e outros papéis que, na esfera administrativa, interessarem ao servidor municipal, ativo ou inativo, exclusivamente quanto a assuntos funcionais. Artigo 199. O servidor público municipal deve ser capacitado periodicamente através de treinamentos integrados com a necessidade da administração e o interesse público, na área de atuação do mesmo e em conformidade com a política municipal de valorização do servidor público. Artigo 200. Em caráter excepcional, pode ser autorizado o afastamento do servidor de suas atividades para fins de participação em competição desportiva, cultural ou científica. Capítulo 2. Das disposições transitórias e finais. Artigo 201. Aos processos administrativos disciplinares pendentes de decisão à data da entrada em vigor desta lei complementar, devem ser aplicadas as pertinentes disposições constantes desta mesma lei complementar. Artigo 202. O servidor público efetivo que tiver exercido função de confiança ou cargo em comissão, inclusive em entidades integrantes da administração municipal indireta, ainda que em substituição, por pelo menos 7 anos ininterruptos ou intercalados, deve ter incorporado à sua remuneração, como vantagem pessoal, o valor da função ou, no caso de cargo em comissão, o valor conforme a opção legal que houver feito, incluindo-se a respectiva gratificação de representação, dependendo a concessão da referida vantagem pessoal para o seu pagamento de requerimento do servidor, a ser apresentado no prazo improrrogável de 180 dias, contado a partir da efetiva vigência desta lei complementar. Parágrafo 1º. A vantagem pessoal assegurada por este artigo deve ser paga junto com o vencimento ou remuneração do servidor, após o deferimento do requerimento previsto no caput deste artigo, com vigência a partir do primeiro mês seguinte àquele em que houver sido deferido o mesmo requerimento. Parágrafo 2º. Em caso de ocupação de cargos em comissão ou funções de confiança diferentes durante o período referido no caput deste artigo, o valor da vantagem pessoal deve corresponder ao seguinte:
Inciso 1. A integralidade do valor da função ou, no caso de cargo em comissão, do valor conforme a opção legal que houver feito, desde que tenha exercido a mesma função ou cargo ininterruptamente por pelo menos um ano imediatamente anterior ao término do respectivo período aquisitivo. Inciso 2. Ao valor da média aritmética apurada, considerando os valores de todas as funções e ou cargos exercidos no período, caso o servidor não se enquadre na situação prevista no inciso 1 deste parágrafo. Artigo 203. As normas que dispõem sobre direitos e vantagens de natureza remuneratórias previstas nesta lei complementar somente se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargos pertencentes a carreiras que possuem legislação específica nos casos em que haja previsão expressa do direito ou vantagem na referida legislação, e desde que as normas sejam compatíveis com as disposições especiais. Artigo 204. Esta lei complementar aplica-se no que couber aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Artigo 205. As competências cometidas a autoridades por esta lei complementar podem ser delegadas, mediante expedição de ato específico, a ser regularmente publicado. Artigo 206. As normas, instruções e ou orientações regulares que, se for o caso, se fizerem necessárias à aplicação desta lei complementar, devem ser expedidas mediante atos do prefeito municipal ou do presidente da Câmara Municipal, conforme as respectivas competências. Artigo 207. Até que sejam expedidos novos atos de regulamentação, devem permanecer em vigor os regulamentos existentes sobre a matéria versada nesta lei complementar, no que for com esta compatível. Artigo 208. As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta lei complementar devem correr à conta das dotações apropriadas consignadas no orçamento do município. Artigo 209. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir os seus efeitos no prazo de 45 dias, contado a partir da sua vigência. Artigo 210. Com a vigência desta lei complementar e após o prazo de que trata o artigo 207 desta lei complementar, ficam revogadas a Lei nº 1464, de 30 de dezembro de 1988, e suas alterações, e demais disposições em contrário.